vez, senhores, vamos a mais nossos vídeos estudando no CC. Nesse faremos o comentário dessas 3 questões sobre as sequências numéricas. O ideal é que você dê uma paradinha no carrego do seu vídeo e tente executá-los. Senhores, vamos ao primeiro. De 142 a 879 incluídos, quer dizer, incluídos as extremidades, quantos inteiros consecutivos existem? Senhores, vamos aqui a uma pequena nota. Para você determinar o número de inteiros de um intervalo fechado, já que as 2 extremidades estão incluídas, vamos considerar aqui, por exemplo, o nosso intervalo de inteiros AB. O número de inteiros nesse intervalo, vamos denominá-lo N de Z, será dado por quem? Por B, intervalo, o extremo maior, menos o extremo menor, mais 1. Repetindo, ficamos a depender do número de inteiros, a extremidade maior, menos a extremidade menor, o A, B menos A, mais 1. Senhores, um exemplo bem simples. Se fizermos o cálculo dos números de inteiros, intervalo fechado de 1 a 3, fazemos a diferença de 3 menos 1 e acrescentamos mais 1. E realmente, né, senhores, se fizermos 3 menos 1 mais 1, nós chegamos a 3. E realmente, de 1 a 3, temos os inteiros 1, 2, 3. Intervalo fechado de 1 a 3, nós temos os inteiros em número de 3. Senhores, e o nosso probleminha, então, para chegarmos ao número de inteiros do intervalo fechado, incluídos, né, as extremidades 142 e 879, fazemos a diferença. O número desses inteiros será dado pela diferença entre 879 menos o 142, mais o 1. Senhores, sendo feita essa expressãozinha, nós chegamos a 738. Ou seja, podemos responder que o número de inteiros nessa faixa, incluídos 142 e 879, é em número de 738 inteiros. Senhores, vamos ao nosso segundo problema. De 340 a 689 excluídos esses números, calcule quantos números inteiros consecutivos existem e quantos algarismos escreveremos. Então, senhores, nota a mesma observaçãozinha anterior, só que agora nós vamos trabalhar com intervalo aberto, senhores, já que as 2 extremidades estão excluídas. Vamos considerar esse intervalo aberto AB. O número de inteiros desse intervalo, senhores, será dado pela extremidade maior menos a extremidade menor, menos 1. Ou seja, no caso aqui, um pequenino. Intervalo aberto de 1 a 3. Para o número de inteiros ser determinado, fazemos a extremidade maior menos a menor e menos 1. E realmente, né, senhores, se temos de 3 a 1, fazendo a diferença dá 2. Se tirando 1, só ficamos com um único inteiro pertencente a esse intervalo, que é o inteiro 2. Senhores, mais o nosso problema. Vamos aqui a 340, intervalo aberto 340, 689. Fazendo a diferença 689 menos 349, ainda excluindo 1, ficamos com 348. Para você determinar quantos algarismos escrevemos, senhores, nessa faixa, todos esses números inteiros são formados por 3 algarismos. Então, para determinarmos o número de algarismos dessa faixa, o que redigiremos nessa faixa será 3 vezes o 348, chegamos a 1024. Então, senhores, podemos responder que na faixa pedida, em termos de números consecutivos, nós temos 348, e em termos de algarismos a escrever esses 348, nós chegamos a 1044 algarismos. Vamos ao terceiro, senhores. Calcule quantos números inteiros consecutivos existem de 243 excluído a 827 incluído. E quantos são os números pares nessa faixa? Senhores, no caso, temos um intervalo, podemos considerá-lo semi-aberto ou semi-fechado. No nosso caso aqui, vamos considerá-lo excluído aberto para o menor, à esquerda, fechado para a direita. Senhores, para você determinar o número de inteiros nessa faixa, é só você fazer a diferença entre o maior extremo pelo menor. E aí, senhores, a nossa condiçãozinha, para você verificar numa condição bem simples, intervalo semi-aberto ou semi-fechado, 3. Fazemos o 3 menos 1 e realmente, né, senhores, o 1 aqui cai fora, ficamos pertencente a esse intervalo apenas o 2 e o 3, ou seja, temos 2 inteiros. Vamos ao nosso problema. Então, para chegarmos lá, vamos fazer o que? A diferença do 827, que é a extremidade maior, menos a menor. E aí, senhores, chegamos a
528. Para você 584, desculpa. Então, para você determinar quantos são os números pares, senhores, é a metade deles, né, senhores? A metade deles, então, ou seja, a metade do 584 vem ser o 292. Podemos, então, concluir o nosso problema, senhores, que temos 584 consecutivos, inteiros consecutivos, entre eles 292 números pares. Então, senhores, valeu, no mais, um abração, bons estudos e até a próxima.